Mais uma Noite da Taça? Noite da Taça. Tchim, momento da taça, dia da taça. Se você tá vendo essa live de dia, fica aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a importância de viver a quaresma em família. Uhum. Segue o bonde, passo a palavra para o meu excelentíssimo marido, que vai começar nessa noite a sua pregação. Eu ia dizer homilia. Eu ia dizer homilia. Mas começa aí, amor. Vamos lá? Dá um oi pra galera. Boa noite. Não, boa noite. Bom dia. Pode ser de dia, né? Porque depois o pessoal vai ver. Essa live vai ficar gravada. Quer dizer, não sei se vai ficar gravada. Tem isso ainda. Vou ver, vai depender. Se a live ficar boa, eu vou gravar. Senão, só se vocês quiserem que eu grave no feed. Senão, não vou gravar. Não, oi, Jéssica. Seja bem-vinda. Jaque. Daiane. Nayane. Nayane, acho que é nova por aqui. Nayane e Ivana, acho que é isso. Sejam bem-vindas, tá? Já manda esse aviãozinho, já manda pra alguém. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância, então, da gente viver bem a quaresma, né? Esse tempo que é tão importante pra nossa igreja, tão importante pra nós católicos, pra nós cristãos também, né? Eu sei que tem outras pessoas aqui que nos acompanham aqui também, que são de outras denominações. Mas a gente vai falar um pouquinho, então, dos pilares que preparamos para esta noite. Nós estamos vivendo um momento bem propício, né? Esse momento propício que é a quaresma. É um momento onde que a gente, na verdade, a gente aprende e começa a olhar para dentro da nossa casa. Oi, tô vivo. Quaresma é assim, cheio de provação. O suporte não ficou bom aqui, mas eu vou arrumar. Pode continuar. Então, é um momento onde que a gente tem que se olhar, né? Tem que voltar o nosso olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro da gente também, né? É um momento onde que a gente busca viver mais intensamente, né? Não que a gente não viva, mas é um momento que a gente tem que viver mais intensamente esses pilares que a gente vai falar aqui, que todo mundo sabe, na verdade, né? São pilares que a gente tem que vivenciar. Eu acredito que no contexto da nossa vida diária, né? Mas a gente pega esse momento para viver esses 3 pilares, que nós vamos falar de oração, jejum e caridade. Por que esses 3 pilares? Se a gente for ver, na verdade, essa trilogia aqui, né? Esses 3 pontos mexe muito com o nosso humano. Porque eu acredito que a gente tem que mexer com o nosso humano para entender o que Deus quer para a nossa vida, para a nossa família. Então, esse momento de quaresma é um momento ímpar. Se a gente pudesse, pelo menos, em cada ano, viver intensamente esses 40 dias para que a gente possa vivenciar intensamente e sentir a presença de Deus nessa Páscoa. Eu acho assim que a quaresma, né, ela nos traz uma possibilidade de a gente se tornar cristãos melhores. Por que eu digo isso, né? Por experiência própria, assim. Quem me acompanha aqui bastante tempo, aqui nesse perfil, sabe que eu falo bastante do café preto, né? E o café preto na minha vida, ele começou numa quaresma. Eu não sei se foi no ano de 2015 ou 2016. Eu já tentei lembrar esses dias, mas eu não consigo lembrar quando foi que eu comecei a tomar o café preto. Mas foi fruto, né, de uma penitência que eu fiz, porque eu tomava café com açúcar e com leite. Aí depois de um tempo eu tirei o leite e aí numa quaresma eu resolvi tirar o açúcar também. E a partir daquilo ali, né, hoje tomo café preto sem custo, né? Pra mim é muito mais fácil hoje tomar café preto. Mas por quê? Porque através de uma experiência que eu fiz, né, uma experiência de oração, porque a quaresma é isso, é um momento que a gente fortalece o nosso corpo para que a gente possa fortalecer o espírito, né? Então, como que a gente quer ter uma alma forte, né? Um espírito forte, determinado, que consegue colocar um propósito ali de oração, que consegue rezar o terço diariamente, ou o rosário, né? Algumas pessoas conseguem já rezar o rosário diariamente, ou até mais que isso. Mas por quê? Porque passou por uma forja, passou por um processo espiritual ali, que precisou passar pela carne primeiro, né? A gente não consegue fortalecer o espírito sem fortalecer a carne.
Tem até Sim. aquela frase que fala, né? Não existe alma forte em corpo fraco. Então, a gente precisa aproveitar esse momento, né? Do conjunto, né? Se às vezes se você já iniciou a quaresma, né? Mas você ainda não fez um propósito. Ah, Evelyn, mas já começou, né? Semana passada, ainda não fiz nada. Ainda dá tempo, né? A gente até poderia estar falando outro tema hoje, né, amor? Não necessariamente estar falando sobre isso. Mas a gente quis trazer essa importância de falar sobre a quaresma, porque de fato não faz mal se você não começou nada até agora, né? Quem sabe hoje seja o momento de você parar aí, rezar com a gente aqui, porque querendo ou não é um momento, né? Estamos falando sobre isso, então é um momento também de oração. E que o Senhor possa nos usar aí nessa noite de hoje para colocar algumas verdades aí para vocês. E que, quem sabe, né? A partir dessa oração você tem aí o fruto, um desejo no seu coração de começar bem uma quaresma. Ainda que ela já começou semana passada, mas ainda dá tempo, né? Sim, sim. E assim, ó, o que a gente pensou em poder aqui estar passando para vocês? Na verdade, eu acredito que todo mundo sabe vivenciar isso, né? Oração, jejum e caridade. Mas a gente quis voltar esse olhar e esses 3 pontos para dentro de casa. Vivenciar dentro da nossa família. Será que eu e você sabemos vivenciar a quaresma em família? Tu pode pensar o seguinte, é muito fácil eu vivenciar esses 3 pontos, eu, Anderson, a Evelyn, também faz a oração, faz o jejum, faz a caridade. Mas se a gente pensar num contexto familiar e trazer essa realidade, esses 3 pontos e viver dentro da nossa casa, esses 3 pontos junto com a esposa e os seus filhos, aí que a gente quer trazer é viver essa quaresma voltando o olhar para dentro de casa. Por exemplo... porque às vezes a gente escuta muito sobre quaresma, mas tá muito pulverizado ali na pessoa como indivíduo, né? Acho que é isso que tu tá tentando dizer, né? É isso aí. Tá muito assim, olha, você tem que fazer jejum de abstinência. E até tu faz. De tal coisa. E tu faz, né? Mas aí às vezes você tá ali vivendo aquilo isolado. E teu marido tá vivendo uma coisa e você tá vivendo outra. E aí vocês, não posso falar o que eu tô fazendo, porque daí meu marido vai saber qual o propósito que eu fiz. E numa dinâmica familiar, numa dinâmica na casa... a gente acaba percebendo qual as escolhas, né? Para uma penitência, para o que o outro está fazendo. Porque, afinal de contas, convivemos num único ambiente, né? Então, dá um exemplo. Pegar um exemplo aqui, nada a ver. Vamos imaginar que meu marido resolveu ficar a quaresma toda sem comer açúcar. Pegar um exemplo aqui. Eu não sei que tipo de açúcar ele determinou. É açúcar no café? É açúcar na comida? É todo tipo de açúcar? Doce, chocolate, biscoito que tem açúcar? Qual é o tipo de açúcar? Numa dinâmica familiar, se eu não souber, eu vou levá-lo a talvez quebrar o seu propósito. Porque eu, de repente, vou fazer um monte de bolo, de repente vou fazer pão, que vai açúcar. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ajudar ele a quebrar esse propósito. Então, na dinâmica familiar, a gente precisa, sim, saber quais os propósitos que os nossos familiares estão fazendo para que a gente possa auxiliar eles a não quebrar esses propósitos. Sim. Então, vamos começar a falar dos pontos, né? Oração. Tenho certeza que você sabe fazer sua oração. Amém? Seu esposo, sua esposa. Agora não vai cair mais. Eu acredito que cada um aqui sabe fazer sua oração individual. Mas aqui a gente quer trazer uma realidade de a oração em família. Eu, como pai, o que eu proporciono nessa quaresma para os meus filhos? Eu, como pai, como esposo, o que eu proporciono de oração junto com a minha esposa? Então, a nossa realidade, a nossa quaresma, o que a gente propôs a fazer? Na verdade, como eu disse já no começo, eu acredito que a gente tinha que viver essa quaresma o ano inteiro, né? Intensamente. Não só esses 40 dias, mas a igreja nos convida a se preparar para a vinda do Senhor, né? A Páscoa do Senhor. Então, o que a gente tem que viver? O que a gente proporciona? Eu, como pai, a Evelyn, como mãe, a gente faz momentos de oração. Por exemplo, hoje, na verdade não só hoje, mas diariamente a gente reza o terço. E a gente tem umas intenções. O mês de fevereiro, a gente está rezando pelas famílias, né? O mês de março, a gente vai rezar
purgatório, né? Então, a gente determinou em cada mês rezar por uma intenção. Essa intenção, ela é conjunta à família e tem a intenção individual. Mas existe esse terço diariamente. Por exemplo, hoje, a Evelyn faz, antes deles dormir, principalmente para os 3 pequenos que estão aqui embaixo, os 3 meninos, ela tem o catecismo ali e ela lê uma história. Hoje você estava lendo a história, não estava lendo para os 3? Tá. Antes de dormir. Uma história bíblica. Então, o que a gente está proporcionando, eu, pai? Eu, pai, o que eu estou proporcionando para os meus filhos? Estou fazendo que os meus filhos vivam uma quaresma como deveriam viver? Essa é a pergunta que eu faço para você, pai. E para você, mãe, também. Será que eu e você, ou você que está escutando aí agora, está proporcionando um ambiente para os filhos e para a esposa viver uma Santa Quaresma? O que é viver a Santa Quaresma? Às vezes a gente pensa assim, como uma coisa difícil. Não. Quando a gente traz essa realidade para a nossa família, por exemplo, o nosso terço, vou dar um exemplo do nosso terço. A gente reza o terço. Eu tenho o meu filho, o Francisco, que não para. Não, mas não é porque ele não para que a gente não vai rezar o terço. Eu tenho o Joaquim de 4 anos, que de vez em quando parece que tem pulga no bumbum, que fica sempre se mexendo, se correndo para lá. E eu sempre, para que nós estamos rezando. Mas ele sabe que a gente está rezando. Olha Lembra ontem como é que foi? O quê? Que ontem eu tava tentando fazer o Francisco dormir um pouquinho cedo, que ele não tinha dormido à tarde, né? Aquela hora que tu chegou era 6 e pouco. Aí eu deitei na cama com o Francisco pra tentar ver se ele dormia. E o Anderson, a gente tinha algumas coisas pra conversar, tu deitou na cama do Joaquim. E a gente ficou ali trocando uma ideia. Aí o Joaquim deitou num lado, daí eu falei assim, filho, já aproveita, já puxa o cobertor e já dorme. O que ele disse? Tem que fazer a nossa oração. Não, pai, não, mãe, eu não posso dormir, eu tenho que rezar o terço primeiro. E ele sempre... É o que mais serelepe, é o que mais samba, né? É o que mais está disperso na hora da oração. Mas ele sabia que tinha que rezar. Aí que é o interessante de você, pai, que está me escutando agora. Às vezes, as tuas atitudes sendo simples, você pegar a sua palavra, ler. Mas eles não estão prestando atenção. Leia. Senta porque eu vou ler a palavra. Se a paciência ainda não está sendo forjada nas crianças, se tem dificuldade do terço, a dezena. Sim. Faz uma dezena primeiro, inicia, né? Dá esse passo. Eu vejo assim, porque a gente pensa assim, será que está dando certo? Não importa Será que os filhos deles param quietos? Não importa não deve pensar que se está dando certo ou não. Você tem que fazer. Porque você está criando memórias, né? Coisas que vão ficar na memória deles. E criando hábito, a rotina. Rotina. Eu tenho certeza que daqui a pouco, quando tiver uma idade mais madurinho, ele vai entender. Porque ele teve aquela base lá atrás. Aquele momento, né, que você fez. Então, a oração, às vezes a gente pensa, mas temos que fazer isso e aquilo outro, temos que rezar um terço, um rosário. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente pegou na simplicidade. A gente rezava uma dezena, ou a gente rezava, quem sabe, antes de dormir, fazia uma oração antes de dormir. E isso foi alimentando a alma deles, aguçando cada vez mais, que hoje eles cobram para fazer a oração. Hoje a minha filha mais velha, minha filha Melissa, a Stephanie, aquelas ali eu não preciso nem falar nada. Ela já pega o terço. Às vezes acontece alguma coisa que sai da rotina e tal, ou um jantar que a gente muda, ou aquele dia que tinha visita, né? E aí elas sobem pro quarto quando elas estão na metade da escada. Mãe, a gente não rezou, né? E volta, então, vamos rezar. Já está com eles. Olha que legal, você plantar essa semente da importância da oração. Aqui em cada criança faz o início de um mistério do terço. Aqui dividimos cada um com dezenas também. Isso mesmo, aqui em casa também. Aqui também? Tá quase que um terço não tá dando mais, né, amor? Mais um pouquinho nós vamos ter que rezar 2 terços. Eu tenho 5 filhos, são 5 dezenas cada terço. Eu não preciso mais rezar. O Joaquim e o Francisco ainda não rezam. Então dá eu, você, a Stephanie, a Melissa e o Benjamin. Eu ainda vou ver e vou falar pra vocês. Vai chegar uma hora que eu vou chegar em casa, ou vai ter um momento... São 5 filhos eu tenho. Eles vão estar na sala rezando o terço, os 5. Cada uma dezena. Tenho certeza absoluta.
porque a gente plantou isso. Olha que lindo que é quando a gente reza os mistérios. Quer ver um lindo momento que eu acho muito lindo? E eu não preciso dizer nada. A gente reza os mistérios dolorosos. O último mistério doloroso a gente reza de joelho, perante ao Jesus crucificado. Que a gente contempla a morte de Jesus. Eu não preciso dizer nada. Eu falo assim, quinta dezena, mistério doloroso. Vamos rezar a morte de Jesus, a crucificação e morte de Jesus. Todos eles ficam de joelhos. Até o meu pequeno Francisco. Aí ele levanta, ele acha graça, que tá todo mundo olhando pra cruz, né? Que a cruz fica no alto da porta. Aí ele acha graça, dele vai lá, passa a mão, faz o carinho, né? Faz o carinho na cabeça de cada um. E assim, eu vejo que a gente fica pensando, mas ele não tá nem prestando... Cara, eles que estão prestando atenção. Eles estão pegando cada detalhe. Por quê? Porque a criança, se a gente for pensar quando nasce, ela nasce crua. Como é que ela aprende a falar? Tu ensina. Como é que ela aprende a andar? Você ensina. Então, se você está ensinando a rezar, o que ele vai fazer? Vai rezar. Exatamente. Então, tu vai forjando essa criança, essa alma dessa criança, né? A alma dessa família na base que é o Senhor. Então, não tem erro. Mas eles não... Eu vejo, e até a minha filha passou um tempo lá em Floripa, e eu e a Evelyn começamos a pensar tudo, e eu falei assim, a gente tem que agora forjar ela tem que passar por esses desafios, porque a gente tem que ensinar para nossas crianças que vão ter momentos difíceis, e esses momentos difíceis elas têm que passar. Às vezes a gente não vai estar lá. E às vezes a gente não vai estar lá em todos os momentos da vida deles. Se você está pensando assim, vou criar meu filho aqui, a minha mãe que botava tudo embaixo, parecia aquelas galinhas que botam embaixo da asa, né, os pintinhos, né? A minha mãe sempre puxou muitos filhos, mas chegou uma hora que ela viu que não dava mais. Ela teve que soltar para que eles pudessem sentir também a vida. E quando a gente solta os nossos filhos, forjados na oração, forjados em Deus, com certeza os desafios vão vir. Mas aí a sabedoria de Deus, né? Porque existe uma diferença, né? Eu vejo alguns vídeos, às vezes a gente vai aprendendo, né? Toda hora a gente aprende. Tipo assim, tem muito diferente a diferença entre inteligente e sábio. Tem uma diferença grande. Grande. Por exemplo, um inteligente que caiu no buraco, ele vai sair do buraco. O sábio nunca vai cair no buraco. Tá entendendo a diferença? O tempo que o inteligente vai ficar lá... Ele vai matutar e vai sair. Como sair. O sábio não cai no buraco. Tá entendendo? E essa sabedoria que vem de Deus, que a gente tem que forjar através da oração, e essa oração a gente tem que, como pai, como mãe, vivenciar dentro da nossa casa e fazer que eles possam ser forjados e aprender nisso. Então, a nossa quaresma é voltado para o nosso lar, porque a gente depois vai falar de jejum, né? E de esmola, vocês vão entender mais ainda nisso que eu estou falando. Trazer isso para dentro da nossa casa e vivenciar isso. E outra coisa, a gente não tá falando isso, né, tendo como exemplo, né, amor? Porque eles já conseguem rezar o terço em família, porque... Gente, é um processo, né? Foram muitas tentativas, foram muitos erros. Muitas vezes que a gente começou e depois a gente parava, né, amor? Por circunstâncias da vida e da correria que é a nossa rotina com 5 filhos. Mas aos poucos, né, o Senhor vai nos dando a graça, porque a gente começa a pedir, né? A palavra não diz lá na palavra tudo o que pedires, né? A gente começou a pedir, Senhor, dá a graça pra gente de conseguir um dia de cada vez. E Deus está olhando para cada um de nós. Para cada família, para cada mãe que decide fazer se o pai não quer rezar. Né? Eu conheço mães que fazem o terço de manhã com os filhos, porque acham que a rotina da casa fica melhor no período da manhã. Então você vai ter que encontrar o seu meio, vai ter que encontrar o seu jeito.
Meu marido não reza o terço, Evelyn. Não adianta, não importa o que eu faça. Então peça para Deus a graça de você conseguir rezar com seus filhos. Começa já o dia pela manhã rezando com eles. E aí Deus vai dando essa graça e vai suscitando. Vai chegar um momento que teus filhos vão querer rezar à noite e vão convidar o papai para rezar junto. E aí Deus vai dando essa graça extraordinariamente, diariamente, né? Uma vez por dia. Infelizmente não, a minha mãe não tinha o costume de rezar em família, mas a semana passada pra cá estamos rezando e é muito bom, faz uma total diferença rezarmos todos os dias. A sua mãe tinha o costume, acho que é isso, né, que você corrigiu ali. E aqui temos uma seguidora aqui de Barra Velha, Santa Catarina. Próximo daqui. São 3 filhos, está grávida do quarto de 38 semanas e um filho no céu de intercessor da nossa família. Que Nossa Senhora, né, da boa hora, Nossa Senhora do bom parto, né, te deu uma boa hora. Nossa Senhora da boa hora foi boa. Nossa Senhora do bom parto te deu uma boa hora, que a cabeça pensou mais rápido do que eu falei. Então, que Nossa Senhora te dê uma boa hora, né? Nossa Senhora do bom parto esteja contigo. 38 semanas, qualquer hora é hora. Vai dar tudo certo. Vai dar sim. Tenho certeza absoluta. Está sempre em oração, né? Se puder, né, ir até um padre pedir a bênção do parto, provavelmente você já deve ter feito isso. Mas se não foi, ainda dá tempo, né, de pedir para que um padre te abençoe, para te dar a bênção do parto, né? A nossa igreja tem uma oração muito linda que o padre pode fazer pelas mulheres que estão gestantes, aí próximas da sua hora, né? A hora mais linda, né? A hora do nascimento do nosso filho. Tenho 2 filhos que nasceram na minha mão. Aí quem se sabe, deixar... Quem você sabe, tem que fazer uma live sobre isso. O teu marido não aceita aí. Às vezes, né? Quarto filho. Quarto filho é mais quarta fácil. Gestação. Quinto filho, quarto parto. Nascendo em casa nas Já mãos pensou? do pai. Forjando mais ainda a paternidade. Mas não faz loucura, tá? Faz um plano, vai pro hospital. A gente não fez loucura. É porque a gente tá lembrando... Não, é porque a gente lembra, né? Porque todo mundo que sabe que eu tive parto domiciliar acha que a gente fez loucura de planejar os partos em casa, tá? Então não façam isso. Direitinho, faz o plano para ir pro hospital direitinho. Na verdade, a gente não planeja nada, né? A gente tenta aí, né? Mas a mulher parideira rápida demais. Até tentamos planejar alguma coisa, A gente até fez o plano, mas daí a mulher parideira... Cai na... sei lá. Mas voltando aí. A oração é isso, tá? Então a gente tem que trabalhar isso. O que a gente faz também? Como esposo e esposa. Eu falei em filhos, né? Uhum. Tá, o que eu tô fazendo? O que a Evelyn faz nessa quaresma? O que ela proporciona para mim para que eu possa estar sempre em oração? O que, Evelyn? Preciso criar um bom ambiente, né? Sim. Porque às vezes o marido tá estressado, né? Chega cansado quase nunca, mas às vezes chega do trabalho cansado, estressado, e a casa tá daquele jeito. A gente também tem que criar um ambiente, né? Criar esse ambiente de oração. Como ele tava falando ali, né? Da questão da historinha. Querendo ou não, é criar um ambiente também. Porque aí os nossos filhos já vão dormir ali com aquela sede de querer saber o resto da história, né? E o resto da história, eu tava lendo o Gênesis pra ele, né? A historinha de Gênesis, do livro de catequese que eu tenho ali. Do catecismo. Então, tá, e aí o Joaquim já fez pergunta, né? Mãe, mas o que é nu? Por que o Adão e a Eva estavam nu? O que é isso? Né? Uma criança de 4 anos não tinha ouvido essa expressão ainda. Então, você vai ali, explica, né? Da vergonha do pecado. Então, tava criando um ambiente logo depois da oração do terço para eles dormir. Então, a gente precisa criar esses ambientes em casa. Como eu estava dizendo antes da questão dos propósitos, né? Nós não vamos falar aqui para vocês quais os nossos propósitos. Porque tem aquela passagem. Como é que é aquela passagem, amor? O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa fazer. Não, aquela do jejum, de lavar. Mas a gente não vai falar do jejum. Não vou falar. Mas é porque isso também do criar um ambiente faz parte. Tu vai entender o que eu vou falar agora. Sobre o jejum que meu marido tá fazendo. Não vou contar pra vocês o que ele tá fazendo. Mas eu, como esposa, preciso criar o ambiente. Como eu tava dizendo antes. Se ele se determinar a não comer determinado alimento, vou eu provocar a vontade do homem? Não. Eu vou ter que, como esposa, tentar te ajudar a cumprir o teu propósito. Sim. Então, isso também é criar um ambiente. Ainda que eu não esteja falando do jejum, mas eu precisei tocar nisso. Aí também, eu vejo que também, claro que não...
As provações têm que ser passadas, né? Sim. Existem provações. Por exemplo, se a gente for falar, sexta-feira o que a gente faz? Sexta-feira é A gente come jejum carne? de carne, não. A gente Então, não faz abstinência. né? Toda sexta-feira, abstinência de carne. A gente não come carne. Que todo católico deveria fazer. Então, né? Então são coisas que são coisas que a gente faz que já vai criando um hábito. Né? Como ela estava falando, né? Ela não vai fazer um prato que eu gosto porque eu fiz aquele propósito para não comer aquele prato. Tá, certo? Mas tem coisas que a gente já faz que todo mundo já sabe, que é costume da família. Né? Sexta-feira não se come carne. Então, meus filhos já sabem que não come carne. Não é só carne vermelha. Não come presunto, não come nada. Né? Patê, presunto. Nada que tenha com derivado de carne. Né? Então, a gente tenta, de uma forma ou de outra, mostrar para os nossos filhos a importância de fazer esses momentos, porque isso vai forjando a tua alma, vai te fortalecendo, né? Fortalecendo cada vez mais a sua alma. E foi até engraçado falar nisso. Esses dias tinha um pouquinho de macarrão que tinha sobrado da quinta-feira, um pouquinho de macarrão com carne moída. E o Francisco e o Joaquim, os dois pequenos, né, estavam ali pela cozinha e o almoço não tinha ficado pronto ainda. E aí eu peguei e falei, pega aquele macarrãozinho que sobrou de ontem, esquenta pros dois pequenos, né? E o Joaquim falou, não mãe, eu não vou comer que tem carne, o de 4 anos. Eu falei, filho, mas é só um pouquinho, você é pequenininho ainda, pode, né? Pode comer, liberei ali por um minutinho só pra eu conseguir terminar a comida, que ele tava com muita fome. Ele falou, não, eu não vou comer, mamãe. Hoje não pode comer carne. Eu nem comi presunto de manhã, ele falou pra mim. Eu nem comi presunto. 4 anos. 4 anos. Né? Então, aos pouquinhos, essa verdade, ela vai fazendo sentido para os pequenos também. Porque isso também é catequese, né? Isso também é estar ensinando as virtudes, eles saberem... eles dar o seu próprio não. A gente não precisa estar controlando, que é aquela questão que tu falou dos filhos, né? Que eles vão. Então a gente não precisa estar o tempo todo controlando e policiando eles. Uma vez que a gente consiga ensinar essa verdade da doutrina para eles, eles vão por si próprios fazendo as suas próprias escolhas. A gente não vai precisar estar ali o tempo todo. Tá. Vamos falar sobre jejum. O que a gente trabalha o jejum, né? Como é que a gente passa isso para os nossos filhos, a questão do jejum? É engraçado, né? Porque a gente, de uns tempos para cá, né? Fazendo a quaresma, né? A gente nota... Eu não pergunto para meus filhos, o que tu tá fazendo de jejum? Não, mas eu sei, porque a gente nota isso, as atitudes deles, né? A Stephanie, a Melissa, o Benjamin... O Benjamin tá até a semana passada brincando, mas eu tava pensando em fazer jejum, pai, de pizza. Eu falei assim, filho, vai fazer jejum de pizza? Mas tu come pizza todo dia? Não, pai. Mas então, qual é a lógica de fazer jejum? Tu sabes o que significa fazer jejum? Fazer jejum é tirar algo que você mais aprecia, que você mais gosta. Mas esse algo que você gosta não é que uma vez por mês que tu come pizza, tu vai fazer jejum. Então, colocar isso na mente deles, eu acho que foi... Tu falou pra mim, né? Agora me lembrei de uma coisa que eu achei engraçado. Tu falou da Deia, né? Que o filho da Deia... Eu li alguma coisa no story do Tiba, que ele pegou uma foto 3 horas da manhã, ele bateu uma foto do Bento e do Matias, os dois estavam dormindo sem travesseiro. Acho que foi isso. Alguma coisa assim. E aí eu comentei em voz alta, o jejum, lá já decidiram, na Deia no Tiba já decidiram. O propósito deles é dormir sem travesseiro. Então, olha como é que as crianças, né, cara, é interessante isso. E a gente for pensar nos nossos filhos, né, o que a gente está proporcionando, né, mostrar para eles o significado do jejum. Não é... eu vou deixar de comer porque assim eu vou emagrecer ou algo do tipo. Não, o jejum, ele foi feito para fazer... Para ofertar, né? Para doer na carne. A gente tem que fazer mortificar mesmo, sentir na carne aquela necessidade.
Mas quando a gente sente na carne aquela necessidade, a gente tem que aprender a dizer o seguinte: obrigado, Senhor, porque estou passando por isso. Porque é através dessa mortificação, é através desse sofrimento que a tua alma está sendo purificada. Então tu imagina uma criança de 4 anos, uma criança de 7 anos, né, uma criança de 12, 13 anos, né, que está vivendo isso intensamente. Então, quando eu olho para os meus filhos, eu já sei o que eles estão fazendo. Né? Eu olho para um, olho para o outro, né? Ninguém fala nada. Porque não precisa falar. Tem até uma palavra de Deus lá em Mateus 6, eu trouxe até aqui só para vocês entenderem, Mateus capítulo 6, que diz a palavra o seguinte: quando jejuares, perfuma a sua cabeça e lava o seu rosto, de modo que os homens não percebam teu jejum, somente o Pai que está no céu. O que quer dizer isso? Não é eu fazer agora o seguinte, fazer uma live aqui, gente, eu vou contar pra vocês eu tô que eu tô fazendo ficando jejum, sem tomar café. Ou eu tô fazendo, ou os meus filhos botar na geladeira o papelzinho, eu faço jejum de tal, eu faço jejum. Não é isso. Não é necessário. A gente tem que entender que o jejum ele é para Deus, para que Deus possa entender que você ele está ali de corpo e alma vivendo aquele momento, aquele sofrimento, para que possa ser forjado nele. Entendeu? Então tu imagina o seguinte, é sofrido às vezes os propósitos que a gente faz. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Tu lembra o ano que a Melissa fez? Acho que ela tinha... Ela fez de chocolate, que ela sofreu pra caramba. Ela tinha 5 anos, eu acho, ou 6 anos, por ali. Ela não tinha 7 ainda. E ela decidiu fazer de chocolate. Ela ficou 40 dias sem comer chocolate. E às vezes a gente pedia alguma coisa, uma pizza. E ela ganhou chocolate da vizinha, ganhou caixa de bombom. Gente, essa menina, ela foi atormentada, assim, sabe? A quaresma toda. E a vizinha deu bis e deu aquelas bolinhas de Nescau. Lembra a vizinha nossa lá que dava? E ela dizia, mãe... Eu disse... Eu não queria desestimular, mas eu dizia, filha, se você acha que você não vai conseguir, você é pequenininha ainda, né? E ela, não, mãe, eu vou até o final. E ela foi, bichinha, foi até o final. Ela tinha 6 anos, eu acho que era 6 anos. Então, olha o interessante que é você plantar essa semente no coração do seu filho, no coração da sua esposa, porque às vezes o marido tá... eu vejo, né, e aprendi, na verdade, que a gente tem que viver... Quando a gente vive em família, todos temos que andar juntos. Sim. Não tem como o pai tá lá na frente nos estudos, na Bíblia, rezando, fazendo tudo, e a família lá atrás não sabe nem o que é um jejum. Então, eu vejo que eu aprendi demais, cara. Não é agora, não é? E não foi muito... Não foi agora, né? Não foi agora, mas não é muito longe, não. É um acúmulo, né? Mas é um acúmulo de experiência, né? Sim, tu vai aprendendo isso. É igual com a tua esposa. Né? A gente começou a fazer academia. Eu e ela, né? CrossFit. Tô quebrada hoje. E a gente começou a pensar o seguinte. É um exemplo, tá? Só para vocês entenderem que a gente tem que caminhar junto. A gente pensou assim, tá... Eu vou fazer, eu não estou a fim de fazer, eu não preciso fazer. Aí eu pensei assim, poxa, então eu vou fazer. Porque é através da minha vontade que ela se segura. E eu me seguro na vontade dela. 2, é difícil desistir. Mas 1 é fácil desistir. Mas quando você caminha junto para um objetivo lá na frente, você alcança. E quando a gente vive em família, a família toda vai junto. Eu falo com meus filhos... às vezes a gente para na mesa para conversar e fala assim, aconteceu isso, aquilo, outro. Mas por que isso? Aí começa aquela picuinha. Eu falo assim, se a gente não aprender a andar juntos, a gente vai parar. A gente tem que saber os limites das pessoas e aprender com elas e andar juntos. Então, quando a gente vive o jejum em família, a gente vê a importância, às vezes não é... A gente não olha o propósito, né? O jejum que você está fazendo. Por exemplo, às vezes vai deixar de tomar um suco. Não toma suco. Às vezes você está falando assim, mas ele vai tomar água. Então, beleza. Mas, às vezes, a atitude, o querer de fazer isso é o importante. Às vezes não é o tamanho
do propósito que vai fazer a diferença. É você fazer. Não sei se vocês estão entendendo, né? Não é o tamanho do propósito. Eu vou deixar de comer carne, só vou comer pirão com água. Tudo bem, quer fazer? Faça. Mas eu vou fazer de não comer pão. Mas não está igual, Anderson. Eu vou sofrer mais que tu. Não é isso. Não é o tamanho do propósito, mas sim você fazer. Então, quando a gente pensou em trabalhar junto com a nossa família sobre esses pilares, viver uma quaresma, a gente começou a vivenciar muitas coisas boas dentro de casa. Né? Então, a gente até vai falar depois de caridade, vocês vão entender o que eu quero dizer. Vimos um crescimento espiritual nos nossos filhos, na nossa família, na nossa esposa. Né? Esse brotar de querer estar próximo de Deus, esse brotar de querer de estar próximo das pessoas que ama, esse brotar de querer de fazer a diferença na vida daquelas pessoas, porque a gente tem que pensar que a gente tem que aprender que na nossa vida a gente tem que ajudar, transformar e salvar almas. Isso eu aprendi, esses 3 pontos que me mexe muito na minha cabeça. E para quê? E por que não começar com os nossos de casa, né? Sim. Mas a gente quer fazer coisas mirabolosas Quer fazer arrastar com todo mundo, e fazer com todo mundo. E, né? Que nem aquela época, né, amor? Você pregava em grupo de oração. Pregava uma montoeira de grupo de oração. Era segunda, era quarta, era sexta, era final de semana que você ia para retiro. E eu ficava lá sobrecarregada com 2 crianças em casa, bem doida. Por quê? Porque meu marido tava pregando, né? Tava levando a palavra de Deus para outras pessoas. Mas, na verdade, a gente tava pecando com o nosso lar. Né? A gente tava deixando o nosso lar. E não olhava para dentro. Não olhava para dentro. Queria levar Deus para fora, Jesus para fora, para todo mundo, né? Pregar em um monte de grupo de oração. E aí a casa ia ficando, né? Mas aí Deus foi lá e mostrou, não, peraí. Vamos mudar esse negócio. Esse olhar que a gente tem que ter, como pai, como mãe, né? Como esposa, às vezes você não tem filhos, mas como esposo, como esposa, olhar para dentro e viver esses pontos que a gente está falando, oração, jejum e caridade. E eu vejo e acredito que a gente não tem que viver só esses 40 dias, a gente tem que viver isso diariamente pro resto da nossa vida, porque é através desses 3 pontos que você vai entender por que você está nesse mundo. Sim. Vocês já pensaram o seguinte? Eu já pensei muitas vezes assim, por que eu vim para esse mundo? Diz que existem 2 dias muito importantes na vida de uma pessoa, né? O dia que ela... Lógico, né? Tem pra nós católicos tem outras datas. Hoje, por exemplo, tô de aniversário, amor. Falei pra ti, né? Não lembra? Que dia é hoje? 1º de março. 1º de março. Não lembro? Dia do meu batismo. Isso mesmo. Parabéns. Mas não era esse dia que eu ia falar. Mas é o dia... Porque o batismo também é um dia importante, né? Mas dizem que existe 2 dias muito importantes na vida de uma pessoa. Que é o dia que ela nasce... E o dia que ela descobre por que ela nasceu. Tu já pensou em pensar com você, mas por que eu vim para esse mundo? Qual o chamado que Deus fez para mim? Qual é o chamado que Deus faz para ti? Será que eu vivo o chamado de Deus? Será que eu estou no caminho de Deus? É isso que é interessante a gente pensar. Pensar nesse Deus que te coloca nesse mundo, não só para ser mais um, mas para fazer algo nesse mundo. Né? E aí falamos de oração, falamos de jejum, agora vamos falar de caridade. Viver caridade dentro da sua casa. E eu quero pegar um exemplo de fora para depois falar de dentro. Eu já falei várias vezes para meus filhos, até para a Evelyn também. Quando o Francisco nasceu, ele nasceu na minha mão, aqui em casa. Tem um quarto aqui de trás, aqui é o meu quarto. Ele nasceu nas minhas mãos. E depois, a gente foi para o hospital. Amém? Certo. Fomos para o hospital de ambulância. Aí é coisa linda. 2 vezes já andei de ambulância. Né? O Joaquim também nasceu na minha mão, andamos de ambulância.
e fomos para a ambulância para o hospital. Aí fizemos todo o procedimento e a Evelyn, com certeza, teve que ficar lá, né? Então, eu dormi uma noite lá. Quando a Evelyn já estava pronta, nós estávamos tudo no quarto nesse mesmo dia 7 de junho, eu falei assim, a Evelyn falou assim, quem sabe tu sai para comer um lanche. Lembra disso? Lembro. Lembro. Que tinha vindo uma sopinha, um pratinho bem pequenininho, assim. Isso, veio uma sopinha. E ele já estava sem comer desde as 7 horas da manhã. Então, ela falou assim, e eu falei assim, então tá, desci do hospital ali, fui lá embaixo, falei assim, eu sei onde que tem uns, tipo aqueles, como é que é, carrinho de lanche, né? Carro de lanche. Carrinho de lanche. E tinha um ali perto do cartório, desci assim o hospital, né? E fui até... E quando eu tava descendo, isso já era umas 9h30, 10 horas da noite. Por aí. Eu tava descendo, até eu disse assim pra ti, quem sabe tu vai em casa. Aí falou, não, as crianças já devem estar dormindo. As crianças já estão dormindo, tudo, eu vou chegar lá pra mim. Aí vai dar mais um alvoroço. E a minha sogra tava aqui. E eu desci, e quando eu tava descendo, eu me deparei com uma pessoa deitada no chão, coberta, uma pessoa de rua. E eu olhei e tava dormindo. Eu falei assim, caraca, tocou no meu coração. E eu olhei para aquilo ali. E aqui na cidade é bem difícil, né? Aqui na nossa cidade é bem difícil, assim, de encontrar. Mas aí eu desci, assim, e, poxa, mas desci, fui. Fui fazer o meu lanche, tava comendo lá o meu lanche, fiz um x-salada lá, bem bom mesmo, comi. Aí eu pensei assim, poxa, eu vou ter que fazer uma coisa, eu tenho que levar um lanche para esse morador de rua. Só que aquele alimento que eu ia dar para ele não era suficiente para mim, cara. Não sei se vocês estão entendendo. É como se eu estivesse dando algo, mas no meu coração não era aquilo. Aí eu mandei fazer um lanche e comprei um refrigerante. E subi a ladeira de novo para ir para o hospital. Parei lá, chamei o senhor. Antes de eu chegar até ele, eu comecei no meu coração, mas não é isso. Porque quando tu faz uma coisa, não sei se você já pensou nisso, você faz uma coisa, né, ou sei lá, dá uma cesta básica, ou faz uma caridade, dá um aperto de mão, fala com alguém, o teu coração fica aliviado, poxa, fiz aquilo ali legal, né? Tu te sente bem, porque quando tu te doa, né, Deus te dá a graça de sentir esse bem-estar, porque você se doou para aquela pessoa. E eu pensei assim, cara, mas não parece, né, cara? Aí me deu um estralo. Tá aí. Não parece mesmo? Porque não é o alimento mais importante para mim naquele momento. O que era mais importante para mim naquele momento? A vida tinha vindo. O nascimento do meu filho. O Francisco. Ele nasceu. É mais importante para mim que o lanche. Eu não estou dizendo que o alimento para aquela pessoa não era importante. Mas a vida era mais importante. Então, o que eu fiz quando eu cheguei perto dele? Falei assim, boa noite. Tentei acordar ele, acordei. Não, eu vim trazer um lanche para o senhor. Mas antes de eu trazer o lanche, eu queria contar uma novidade para o senhor. O senhor acredita? Eu sou pai de novo. Eu falei para ele, eu sou pai de novo. Aí ele ficou assim, sério? E eu falei assim, meus parabéns. E eu tava com o lanche pra ali. E ele não tava nem dando mais bola pro lanche. Ele tava na importância, não sei se vocês estão entendendo, daquele momento que eu estava vivendo, eu compartilhei com ele. Com uma pessoa que eu não conheço. Mas eu na verdade, eu me entreguei da alegria, daquele amor que eu tinha, que eu recebi de Deus, por ter recebido um filho. Eu entreguei para ele. Essa alegria, esse amor... a intensidade foi tão grande que ele nem olhou mais para a comida, porque geralmente eu já participei de grupo de jovens, a gente levava sopa, comida e as pessoas estão morrendo de fome e elas já pegam, já querem comer. Ele nem quis dar bola, ele já conversou comigo e falou assim, mas que legal, parabéns, papai, tá, e aí? É o primeiro? Não, é o quinto. Meu Deus, parabéns, que legal, que interessante, muito obrigado por você partilhar isso comigo. Ele falou assim, não sei, a alegria de você compartilhar algo de bom, porque às vezes, quantos dias ele está na rua sem conversar com ninguém?
Quantos dias ele está na rua sem alguém falar, amar, apertar a mão dele, conversar com ele? Aí eu disse para ele o seguinte, e é nessa alegria que eu quis trazer esse lanche para comemorar o nascimento do meu filho. Eu estou entregando esse lanche para que tu possas comer esse lanche, tomar esse refrigerante, pensando o seguinte, na alegria que eu estou. E eu quis compartilhar essa alegria. Então, isso é caridade. Não é só o alimento é importante, mas sim a caridade. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês aqui? Agora vem para minha casa e eu vou dizer por quê. Porque a caridade não é só você dar alguma coisa, é você respeitar, é você ser educado, é você saber o seguinte, eu como marido, cheguei em casa, a casa está pegando fogo, precisa passar uma vassoura no chão. Caridade, ajudar a esposa. Lavar uma roupa, fazer a comida, caridade dentro de casa. Ah, os filhos estão sem tomar banho. Não conseguiu, a esposa estava ali, estava meio doente, de cabeça, não sei. E tu viu que não toma banho. Ah, mas isso é minha esposa que faz. Caridade. Daqui que eu faço. Então, isso é viver caridade dentro de casa. E isso que a gente tem que viver dentro de casa. Ensinar os nossos filhos a respeitar os próprios irmãos. A ter limites, porque cada um é diferente um do outro. Então, tu imagina o seguinte, a minha filha, a minha mais velha, de vez em quando os dois estão se crespando com o Benjamin. Né? O meu filho... Os dois têm temperamento quente. Temperamento quente e um sanguíneo. Então, de vez em quando eu penso o seguinte, Stephanie, calma. Tenha caridade. Escuta. Se silencia. Para. Conversa. Se os dois quiserem falar no mesmo tempo, não vou ver o que dá. Então, daquele exemplo que eu trouxe, levei vocês a pensar, né, naquele momento, e trazer para dentro de casa, e olhar para os nossos filhos, viver caridade é isso. É viver esse amor mútuo. É olhar para aquela pessoa, e às vezes tu, sabendo que aquela pessoa está falando, às vezes, alguma coisa que, poxa, que não está te agradando. Às vezes a pessoa está falando assim, algo que não te agrada, que entra meio atravessado, sabe? E tu chega assim, cara, agora eu vou meter os dois pés e vou falar a minha coisa. Não. Tu vai engolir. Calma aí. Tu vai engolir, tu vai respeitar. Porque às vezes tu não sabe por que aquela pessoa te falou aquilo. É igual, é lá no serviço. O Alex, meu gerente, tá aí, eu vi ele, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e pensar o seguinte, olha, eu escutar muitas vezes algo meio atravessado e não dar a mesma raquetada que você recebeu. É difícil? É muito difícil. Mas é preciso trabalhar isso. Isso é caridade. A Sá Figueiredo botou ali. Nossa, hoje o Espírito Santo me pediu para conversar com um morador de rua. Ele estava falando sozinho, mas eu fiquei com medo, porque hoje está tão difícil, né? Pois tem tanta maldade. E daí agora eu entrei aqui nessa live de vocês. Não, tem esse lado também, né? Por a gente ser mulher. Tem que se cuidar. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que levar ao pé da letra aquilo coisa. Eu era homem, eu sou, na verdade, à noite, né? Então, eu sei me cuidar, né? Não estou dizendo você agora sair na rua e fazer a mesma coisa que eu fiz. Não sei a localidade que você mora, tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque a maldade está solta, principalmente na quaresma. Porque na quaresma é onde nós buscamos mais intensamente a Deus. Isso. Não que a gente não busque antes, mas é um momento onde a gente vive... É um momento de provação, né? E é um momento onde tu é muito provado. E tu tem que tomar cuidado, porque a maldade está solta. E a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de tentar se doar, né? A gente tem que se doar. Até eu aprendi... Não é que aprendi, né? Vai virando uma chavezinha dentro da nossa cabeça. Porque quando a gente faz uma doação, quando a gente se doa, quando a gente se entrega,
a gente pensa o seguinte, eu estou ajudando aquela pessoa. E assim, ó, E na verdade, a gente não está ajudando aquela pessoa, a gente está ajudando a nós mesmos. Isso, ela botou ali, mas por que Deus me colocou aqui? Eu acabei de chegar em casa. Então reze, né? Você tá com esse desejo no teu coração. Peça ao Senhor que Ele te conduza para um momento com segurança, para que você tenha certeza. Deus não vai pedir nada para você ficar na dúvida. Então, encontre um meio para isso. Senhor, ó, eu quero fazer o que tu me pediu. Eu quero conversar com um morador de rua, né? Se o Senhor tá me colocando esse desejo no meu coração, tenha certeza que no momento certo isso vai se concretizar. Então, esteja preparada com uma roupa dentro do seu carro, um pão, de repente, um pacote de pão, aqueles pães, de repente, pão de fatia que não estraga com facilidade, uma cestinha de fruta. Esteja preparada para esse momento. E o Senhor vai te colocar esse momento ao longo do teu dia, né? Não sei o que você faz na rua, se você trabalha fora, se você estuda, ou se você fica em casa, vai bater alguém na sua porta te pedindo, né, uma atenção, uma comida, alguma coisa, e você vai poder ali conversar, tirar alguns minutos e conversar com essa pessoa em segurança, você dentro da sua casa, a pessoa no portão, né? Não precisa botar a pessoa para dentro da sua casa também. Mas peça ao Senhor, o Senhor me colocou esse desejo no coração, me ajuda a realizar, né? Peça ao seu anjo da guarda para te auxiliar nesse processo, e eu tenho certeza que isso vai se concretizar. Sim, e assim, ó, eu vejo assim que a gente é impulsionado a fazer isso. Isso é bom, é muito bom fazer, tá? E não deixa essa chama dentro de você, de todos, até de nós aqui, se apagar. Como é que a gente não deixa essa chama se apagar? Alimentando ela, com atitudes. Oração, o que significa? Orar e agir, oração. Né? Então, esse agir precisa ser feito. Porque tu imagina o seguinte, é a mesma coisa assim, ó, pensa num alimento, tu vai se alimentar, vai enchendo, tu precisa, uma hora, liberar aquilo. É igual oração. Tu se alimenta da palavra, se alimenta da vida dos santos, se alimenta dos sacramentos, se alimenta para que tu possa estar fortalecido e forte para a batalha. Nós nascemos para ser batalhadores, né? A gente nasceu para ser guerreiro. Cada um vai ter uma aprovação de uma forma diferente, né? Vocês sabem que a minha seguidora aqui mais tempo sabe que eu tenho uma dificuldade com relação à dor de cabeça, enxaqueca. E olha, essa quaresma tá tensa, né, amor? Tô tendo uma crise atrás da outra, uma dor de cabeça atrás da outra, mas por quê? Porque eu sei, né, que o jejum que a gente faz, os propósitos que a gente faz, estão mexendo com o inimigo. Então, assim, para que é o jejum? É justamente para isso, para expulsar, né, para expurgar esse demônio que está nos rondando, porque nós somos tentados o tempo todo. A maldade está o tempo todo perto da gente. E quando nós tomamos uma decisão errada, que ao invés de fazer o bem, nós decidimos fazer o mal, ou seja, nós decidimos estar em inimizade com o Senhor, nós estamos em pecado, significa que sim, nós temos um demônio perto da gente. Nós temos um mal ali nos rondando. Então, Evelyn, falar de demônio, Gente, isso é real, o mal existe. Para nós que somos católicos, isso é real. Então, se o mal existe, ele vai nos tentar. Ele vai fazer a gente, de repente, eu fiz um propósito de acordar cedo. Ele vai fazer você ficar com preguiça para você não levantar cedo. Mas eu fiz um propósito para não comer chocolate. Vai ter uma festa lá no seu trabalho com uma baita de uma torta de chocolate que você não vai poder comer. Sim. Né? Você é tentado o tempo todo. E aí entram as questões físicas, né? Quem tem alguma inclinação, tem alguma dificuldade de saúde, vai atacar, né? E assim, ó, tem que pensar o seguinte, tá? Deus olha o teu coração. É assim, poxa, eu fiz um propósito, ou fiz um propósito e, sei lá, deu um deslize e caí. Vacilei. Começa de novo. Começa de novo, não Quaresma desespera. tem 40 dias. Não se desespera, não... então nada vai dar certo. Agora eu vou pro inferno porque pequei. Vai. Tem muita coisa para levar pro inferno que é só por um deslize de um propósito, né? Então, eu não tô dizendo que não seja... Que é pra afrouxar, não é pra afrouxar. Mas se cair, levanta. Né? Então, é assim que a gente tem que Jesus dizer. caiu 3 vezes carregando a cruz. Para mostrar que nós, humanos, vamos cair também. Tá? Então, não é
Deus não quer que a gente fique lá caído hoje, Ele quer que fique em pé. Uhum. Filho de Deus, nós somos filhos de Deus, então Deus Ele quer seus filhos de pé para a batalha, né? Porque a nossa vida é uma batalha, né? Então a gente aqui está falando dos pilares, né? A oração, o jejum e a caridade, a vivência dentro da nossa família. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta aí? Eu vi que a Ju botou alguma coisa ali, Ju. Eu não li o que você colocou. Ela botou um comentário ali sobre a alegria de dividir, né? De ouvir. A alegria de ele ouvir o que você falou, né? De encher o coração. De você poder compartilhar esse momento da tua vida com aquela pessoa, aquele morador ali de rua, né? Então é isso, gente. Nós vamos encerrar já, tá? Que nós já estamos um tempinho aqui, já estamos em 55 minutos. Mas a gente queria trazer realmente toda essa questão, né, dessa vivência em família, para que vocês tenham essa experiência na casa de vocês também. Se ainda não deu tempo, se ainda não estruturou, se ainda não começou, comece, né? Com as crianças dá de fazer tantas coisas com as crianças na quaresma, dá de fazer pinturas, dá de fazer a via sacra, quadrinhos com a via sacra para colocar pela casa. Nós estamos fazendo aqui, eu com as crianças todos os dias. Hoje foi tão bonitinho, eles que lembraram, eu tinha esquecido. Mãe, nós não vamos fazer a via sacra hoje? Então a via sacra para as crianças, pequenas orações para as 14 estações, né, da paixão de Cristo. Então fiz com eles, fizeram as oraçõezinhas. Tem um poema da paixão que dá de memorizar com as crianças. Tem muita coisa, sabe? O que não dá é de não fazer nada. Escolha uma pequena coisa. Ou escolha várias coisinhas e vai fazendo uma por dia. Para que, né, chegar lá no final, perto da Páscoa, as crianças possam também estar fortalecidas e entender, né, o verdadeiro caminho, o verdadeiro propósito do que é viver esse tempo de oração, que é tão importante para nossa casa, que é tão importante para nossa fé, para sustentar, né, para deixar a nossa família de pé. O importante é fazer. Não deixa de fazer. Acredita na sua família. Se por acaso está desanimado, porque não está nada dando certo, mas acredita. Deus tem um propósito para cada um. Vários momentos na nossa vida a gente passou por provações, por momentos difíceis. Nada é fácil. Hoje nós estamos aqui morando bem, graças a Deus. Né? Temos a nossa vida, graças a Deus, mas também a gente já teve momentos difíceis. Teve quaresmas de choro, teve quaresmas que a gente passou, às vezes, a ser meio desleixados. Mas o importante, eu acredito e digo para vocês, é que cada um tem um propósito e a gente tem que acreditar na nossa família. Acreditar mesmo, acredita na tua esposa, acredita no teu esposo, acredita nos teus filhos. Vamos para frente acreditando, né? Mesmo que nosso mundo hoje não está proporcionando isso, mesmo que o nosso país hoje está vivendo o que está vivendo, a gente tem que ter esperança. Sim. Né? A gente tem que acreditar. A gente tem que se forjar em nossa família, bem forjados, porque muitas coisas ruins vão acontecer. E a gente, quando está forjados, blindados em Deus, a gente vai receber essa onda, mas a onda não vai derrubar. Estamos entrando num tempo muito difícil. Muito difícil. Então, o que a gente quer que vocês guardem no coração de vocês? Acredita. Acredita num Deus que ama, um Deus que quer bem, um Deus que proporciona, sim, a verdadeira felicidade de cada um de nós. E arregace as mangas, né? Porque só acreditar... Então, aí que eu ia falar agora, né? Não é só você dizer assim, amém, Senhor, amém, porque tem a palavra... Senhor é misericordioso. Porque a palavra de Deus diz assim, não é aquele que diz Senhor, 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 que vai entrar no reino de Deus. Exatamente. Mas sim aquele que vive a palavra. E viver a palavra é difícil, mas não impossível. Porque nós somos filhos muito amados de Deus. Só para finalizar, deixa eu ler aqui, colocaram bastante comentários aqui embaixo. A Sá falou, obrigada por abrirem o coração de vocês e nos ajudarem com esse testemunho de vida.
Sigo vocês porque a minha irmã engravidou do 3º filho e eu tava com medo de tudo. E o Insta de vocês apareceu pra mim. E quando fui conhecendo a história de vocês, foi acalmando o meu coração. O 3º filho é divisor de águas, tá? Eu sempre falo isso. Ele vai ser divisor de águas na maternidade da sua irmã, na sua vida também como tia de toda a tua família. Acredita nisso, tá? Obrigada por mais essa noite da taça. Como é bom estar com vocês. Deus abençoe vocês grandemente. Ju, obrigada por estar sempre aqui com a gente, tá bom? Gente, é isso. Faltou só nosso print da noite da taça. Uma aguinha gelada. Com uma aguinha gelada. Coloquem o print aí, batam um print nosso. E se puder, marca a gente lá nos stories que, quem sabe, venham mais casais para estarem aqui com a gente na semana que vem. Uma santa e abençoada quaresma para vocês, né? Que precisar, estamos aí. Estamos aqui. Tá bom? Boa noite. Boa noite, beijo no coração.